Sexta apavorante. Fala pessoal, eu sou o J. Júnior, bem-vindos ao quadro Sexta Apavorante, do canal Que Mundo é Esse? Neste vídeo eu venho retratar mais um caso criminal que foi ocorrido no ano de 1991. A vítima foi uma adolescente de 15 anos, chamada Jessica Kim, e seu assassino só foi encontrado 17 anos após sua morte. É como dizem, não existe crime perfeito e não há nada oculto que não possa ser descoberto. Antes do vídeo, quero convidar a todos a se inscreverem no canal e ativarem o sino das notificações. Visite também nossa página no Facebook, criada recentemente para o canal. Bora pro vídeo. O caso Jessica Kim, Carona da Morte. Jessica Lynn Kim nasceu em Columbus, Ohio, Estados Unidos, em 24 de setembro de 1975, e foi uma criança comum e teve uma infância feliz, morando no interior com seus pais. Aos 15 anos, era como qualquer adolescente normal, e em maior parte de sua juventude, ela foi uma estudante modelo, uma aluna do quadro de honra. Bonita e popular, era líder de torcida no segundo ano do ensino médio, e era considerada pela escola como uma das alunas que alcançaria o sucesso. Jessica era simpática e comunicativa, e fazia amizade com uma certa facilidade. Os problemas deram-se início quando Jessica completara 15 anos e conheceu Shaw Thompson, um rapaz desocupado de 18 anos que era visto com má fama, sendo alguns anos mais velho que Jessica, que a essa altura já havia se apaixonado pelo rapaz. No começo, Shaw era um rapaz gentil e educado, mas, como todo jovem, também tinha sua batalha interior. Jessica, uma vez apaixonada, ia se dividindo entre a escola e o relacionamento, e aos poucos estava deixando suas prioridades de lado, como estudar e se formar na faculdade, que, de acordo com relatos da mãe, sonhava em ser zoóloga e amava animais. Ao se envolver nesse relacionamento, suas notas na escola decaíram, deixou de ser líder de torcida, seu comportamento dócil mudou, passou a se rebelar contra seus pais, desobedecendo às suas ordens, e sem surpresa alguma, os pais da garota não aprovaram o relacionamento da filha, mas não sabiam como agir direito a respeito da situação. A frequência escolar e suas notas continuaram a diminuir diante dos olhos dos pais. O comportamento de Jessica também piorava. A menina dócil e gentil ia dando lugar para uma adolescente rebelde e descontrolada. Os conflitos com a sua mãe eram cada vez mais comuns, e a relação entre ambas era como de amor e ódio. O relacionamento amoroso de Jessica com Shaw Thompson não estavam trazendo bons frutos para a vida da garota, que havia se apaixonado pela primeira vez e não estava sabendo lidar direito com as emoções de um relacionamento já conturbado pelo mau comportamento de Shaw, que aos poucos ia revelando seu outro lado negativo, e em conjunto com o desentendimento com sua mãe, que fazia com que seu comportamento se tornasse ainda mais rebelde. Os pais da garota tiveram que tomar uma atitude drástica, mantendo a menina em casa na maior parte do tempo possível, chegando a proibi-la de ver seu namorado Shaw, mas nada disso funcionou. Ela não os respeitava mais e não aceitava nenhuma ordem vinda da parte deles. Assim, os pais tiveram que dar um passo ainda mais drástico. Em 4 de março de 1991, uma decisão foi tomada pela mãe de Jessica, que decidiu colocar a filha em uma casa para adolescentes problemáticos, na intenção de recuperar a filha, que aos poucos estava se perdendo. O grau de hostilidade entre as duas, mãe e filha, estava tão grande que a filha aceitou de boa essa decisão. Nas semanas em que Jessica assistiu ao aconselhamento na casa Huckleberry, as coisas pareciam estar indo bem, inclusive o convívio com sua mãe voltara ao normal, e Jessica estava enfrentando os problemas que havia causado. E, infelizmente, ela ainda estava vendo Shaw Thompson. Em 15 de março, 2 semanas após Jessica ter sido levada à casa de recuperação de adolescentes,
ela voltaria para a casa de seus pais. Nesse dia, ela resolveu ligar para o seu namorado e ambos discutiram por telefone. Na ligação, ele comentou em terminar com ela, pois ele achava ser a razão de todos os seus transtornos pessoais e dos problemas com seus pais. Ela convenceu Shaw de reencontrá-lo, e ele, por sua vez, disse que estaria num shopping da cidade e que depois iria para uma festa com amigos. Perturbada pelo telefonema, ela decidiu então ir ao encontro dele, no shopping, para desabafar. No ponto de ônibus, próximo à casa de adolescentes, ela aguardava a condução para ir ao centro da cidade reencontrá-lo. O tempo foi passando e já era noite, mas nenhum sinal do ônibus, e Jéssica ficava cada vez mais angustiada com a espera. Nesse mesmo período, sua mãe a aguardava em casa, esperando ansiosa pela volta da filha, até que ela foi surpreendida com um homem estranho em um carro, que lhe a convenceu de aceitar uma carona. Mesmo não tendo esse costume de pegar carona de estranhos, ao mesmo tempo, Jéssica estava ansiosa de rever o namorado e não pensou duas vezes na proposta da carona, e assim entrou no carro. Na mente de Jéssica, ela só pensava numa maneira rápida, a essa altura, de chegar até o shopping, que era o mesmo destino que o estranho do carro disse para ela. Enquanto isso, Shaw estava se cansando de esperar por ela no shopping, que acabou sendo convencido pelos amigos a irem embora. Passada meia hora, e Jéssica nada de chegar ao seu destino. Pelo contrário, percebeu que o motorista tomou um rumo diferente e, num dado momento, parou o carro numa estrada deserta, com a desculpa de ter que pegar algo no porta-malas. Jéssica, inocente, naquele momento não tinha a mínima noção do perigo em que estava correndo sua vida, até ser surpreendida pelo estranho motorista no banco de trás do carro, percebendo então que aquele simples favor da carona se tornara num grande pesadelo. O indivíduo usou de força extrema para amarrar suas mãos e tapar sua boca com uma fita adesiva. Ela se debatia, porém seus esforços foram em vão. O homem estranho era mais forte, conseguindo dominar a garota, que estava totalmente indefesa, estuprando-a várias vezes. Mais tarde, conforme investigações, concluíram que Jéssica lutou contra o indivíduo e num certo momento conseguiu escapar, saindo fora do carro. Enquanto isso, sua mãe, Rebecca Smithley, aguardava a filha em casa, ciente de que logo a teria em seus braços, para lhe dar um abraço bem forte, não imaginando os terrores que a filha dela passava naquele exato momento. Sua filha lutava pela vida, correndo na estrada em busca de fugir do agressor. Naquela época, não havia telefone celular. O único meio que ela encontrou para fugir e conseguir ajuda foi adentrando na mata, saindo da estrada, pois o estranho condutor do carro a seguia. Angustiada e perdida, numa área de mata e deserta, ela corria, na esperança de avistar a luz de uma casa ao longe. Esses foram dados relatados após a investigação do caso. Jéssica lutava pela própria vida, mas o socorro parecia estar distante, até que num dado momento, ela tropeçou e caiu, dando conta de que havia entrado num cemitério, uma área totalmente abandonada e deserta, ao mesmo tempo em que era perseguida pelo agressor. Infelizmente, todos os esforços e tentativa de fugir foram em vão. O criminoso a alcançou e a espancou até a morte, pegando uma lápide e jogando-a contra sua cabeça. A força da agressão foi tão grande que a lápide partiu ao meio. Passados 2 dias após o sumiço de Jéssica, todos que a conheciam já estavam preocupados com seu paradeiro, até que seu corpo foi encontrado próximo a uma cerca, no cemitério de Foster Chapel. Nas investigações, foram constatado que a vítima tentou fugir, adentrando na mata e se escondendo no cemitério. Ela foi perseguida pelo criminoso. Estava nua, exceto por uma meia e um sutiã. Na trilha de fuga, foi encontrada pegadas na lama, junto com tiras de fita adesiva, e em uma cerca havia uma das meias que a vítima usava, perdendo-a no meio do caminho. A primeira suspeita pelo crime recaiu sobre o seu namorado, Shaw Thompson, mas exames de DNA
provaram que ele não foi o responsável. O criminoso só foi encontrado 17 anos após a morte de Jessica Kim. Marvin Lee Smith Jr., um criminoso de carreira, já havia sido preso por tentativa de estupro e sequestro, pouco tempo depois da morte de Jessica. Porém, cumpriu apenas 4 anos pelos outros crimes e foi libertado. A polícia suspeitava na época da prisão de que ele tivesse alguma ligação com a morte e sequestro de Jessica, mas não conseguiram reunir provas para tal afirmação. Por violação da condicional, Marvin foi obrigado a enviar uma amostra de DNA para o Banco de Dados Nacional, e foi assim que ligaram as informações ao caso de Jessica Kim. Em abril do ano de 2008, a polícia de Burlington, Carolina do Norte, finalmente, após 17 anos, comprovaria o real autor do crime. Marvin Smith Jr. foi extraditado para Ohio, a fim de enfrentar as acusações do crime contra Jessica. E em 2009, Smith admitiu em um tribunal do condado de Madison que ele havia realmente estuprado e assassinado Jessica Kim. Marvin Smith disse ao tribunal que Kim escapou do carro e correu para o cemitério Foster Chapel, onde ela colidiu com um poste e caiu. Smith disse que espancou Kim até a morte com uma lápide e a descartou por cima da cerca nas proximidades. Os relatórios mostram que a polícia realmente encontrou pedaços ensanguentados de uma lápide onde Smith havia indicado. Em troca de sua confissão, Smith evitou um julgamento de pena de morte, que foi marcado para março de 2009. Ele se declarou culpado de uma acusação de assassinato agravado, com especificações de estupro e assassinato, e foi condenado à prisão perpétua. A mãe de Jessica, que sentira culpa por anos por não ter estado lá no dia do desaparecimento de sua filha, finalmente conseguiu um alívio no veredito e disse: "Eu ainda posso sentir o coração de Jessica batendo enquanto ela corria por sua vida naquele dia. Agora, a senhora Rebecca Smithley pode encontrar consolo ao saber que sua filha lutou com tudo o que tinha e pode finalmente descansar em paz." Bom, é isso, pessoal, mais um vídeo do canal, no quadro Sexta Apavorante. Quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Se possível, dê o seu like no vídeo e me ajude a divulgar o canal, que recentemente ganhou uma reformulação, agora seguindo uma temática de casos criminais e notícias curiosas, muitas dessas notícias também seguindo o mesmo tema. Curta, compartilhe e comente, e me ajude nessa nova empreitada. Eu sou o J. Júnior, do canal Que Mundo é Esse? Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.